vou começar esse vídeo mostrando a camiseta pintado Out of Matrix, à mão mesmo. Bom, eu vou contar nesse vídeo mais um capítulo da minha autobiografia, uma experiência triste que me trouxe bastante dor e vergonha. Eu fui o ladrão da história. Na época que eu fiz a faculdade de letras, eu já estava mais ou menos por volta dos 30 anos já. Eu tinha começado a fazer um curso de medicina na Faculdade Paulista de Medicina, mas eu não estava legal na época, estava muito cheio de conflitos, não consegui levar o curso adiante. E talvez tenha sido bom, porque eu acho que não é mesmo a minha vocação, medicina. E eu acabei indo para a área de humanas. E quando eu estava fazendo, aí por volta dos 28, 29 anos, fazendo a faculdade de letras, eu morava com os meus pais e estava dependendo deles. Eu já tinha sido independente, trabalhado, morado em outra cidade e tal, mas voltei para a casa dos meus pais e para fazer a faculdade eu fiquei dependendo deles economicamente. E economicamente também. E eu quase não tinha dinheiro para... Meus pais não tinham, né, muita grana e não tinha dinheiro para outras coisas além das necessidades, né, não tinha muito. E nunca passei falta, não reclamo nem um pouco, meus pais fizeram muito por mim. Meu pai pode ter tido 1000 defeitos, assim, 1000 limitações, mas foi, né, um super pai, procurou dar pra gente tudo que ele pôde. E quando um dia na faculdade apareceu uma exposição lá, livros e discos, e eu sempre fui muito louco por música, sempre gostei de todos os tipos de música, desde música sertaneja até rock, né? E teve nessa exposição, tinha 2 discos que eu fiquei muito interessado em ter aqueles discos, né? Eu tive muita vontade de ter. Eu me lembro bem que um era um disco da Nina Simone, né? Uma cantora de jazz norte-americana, e o outro também era de jazz, mas eu não me lembro quem era a cantora. Eram 2 cantoras. E eu cheguei em casa e mexendo lá nas gavetas em casa, eu não sei o que eu estava fazendo, eu achei R$50 e dava exatamente para comprar os 2 discos. Eu sabia que aqueles R$50 era minha mãe que tinha deixado por ali. Ela de vez em quando guardava, deixava o dinheiro em algum lugar. Eu falei, acho que ela até já esqueceu desse dinheiro aqui. Peguei o dinheiro e comprei os 2 discos. E estava tudo bem, tranquilo, curtindo meus discos. Aí num almoço de domingo, que se reunia o pessoal em casa, meus irmãos já eram casados, minha irmã, mas o pessoal estava reunido em casa, normalmente vinham todos para almoçar em família. E no meio do almoço, a minha mãe falou, eu tinha deixado R$50 numa gaveta, assim, e o dinheiro não está mais lá. Alguém por acaso viu? Eu
foi um choque na frente de todo mundo. E eu falei, fui eu que peguei, mãe. Eu queria comprar uns discos, achei que a senhora tinha esquecido daquele dinheiro, que não precisava mais dele, mas eu sabia que precisava, né? E ficou um silêncio pesado, os olhares de todos, pode nem ter sido isso, mas os olhares de todos foram assim um peso enorme em cima de mim, nos meus ombros. Eu me senti o último dos seres, né? O mais vil dos seres. Roubei da minha mãe. E eu carreguei essa culpa, essa insatisfação comigo mesmo, essa vergonha, né, comigo mesmo, por muito tempo, por muito tempo. Eu lembrava disso e me sentia mal. Até que muitos anos depois, eu já estava formado, eu lecionava, e na hora do almoço, na escola, na hora do almoço eu ia para o meu carro, ligava, eu tinha um aparelhinho de MP3, na época dos MP3, e eu ligava aquilo no fone de ouvido e ficava ali curtindo, e às vezes até dormia com o fone de ouvido, outras vezes eu tirava e deixava o aparelho e o fone em cima do banco do passageiro, com o carro aberto. E um dia chegou um menininho que ele era bem endiabrado, né, indisciplinado, menino rebelde, com uma família muito problemática, mas ele era vivo, esperto, e ele começou a perguntar que música que eu estava ouvindo, e ficou assim, mostrou muito interesse naquele fone de ouvido e no aparelhinho. E passou, foi embora e tal. Um outro dia eu estava lá no carro de novo no horário do almoço, e para dormir eu tirei o fone e deixei em cima do banco do passageiro com o MP3. E quando eu acordei não estava mais lá. Eu tive certeza que foi aquele menininho que pegou o fone de ouvido e o MP3. Mas eu não tive raiva, não acusei o menino nem mentalmente, eu perdoei. Da mesma forma que eu me perdoei. Eu vi que eu tenho muitas coisas boas, muitas qualidades, muitas virtudes e muitos defeitos. E esse deslize foi apenas um momento infeliz, mas isso não me representa de forma alguma como o menininho ter pego. Eu nem sei, nunca confirmei se foi, nunca perguntei, nunca procurei saber, não conversei com ele. Mas como ele também teve esse deslize, e pelo ambiente em que ele vive, pela carência, pode ter tido muitos outros, né? E eu senti uma empatia por aquela criança. Eu compreendi, porque eu, muito mais adulto que ele, muito mais consciente do que ele, tinha feito a mesma coisa, né, e tirado da minha mãe. Então eu senti carinho por aquela criança, como eu sinto por mim hoje. Carinho. E já houve
houve mais um caso, pelo menos, em que eu fui roubado. Eu tive um relacionamento com um rapaz e depois de muitos anos que a gente se relacionava, um dia a minha casa foi assaltada, ele levou, não sei, eu tenho quase certeza, mas também não fui confirmar. E não, nunca ficou confirmado. Mas roubou, levou violão. Aliás, quando eu contei na escola que eu tinha sido roubado, que tinham levado meu violão, porque eu tocava violão nas aulas, eu ganhei dos alunos um violão, eles fizeram uma vaquinha, compraram outro violão para mim. Aliás, eu ganhei dois e aconteceu uma coisa muito... Eu estou entrando por outras coisas, mas eu volto a terminar, né, como eu comecei. Na escola também, um dia, logo que o meu violão foi roubado, eu quando deu o sinal pra gente ir embora aquele dia, meio-dia acabava a aula, e eu ia indo para a sala dos professores, cansado, querendo relaxar logo, e veio um menininho correndo atrás de mim: professor, professor, eu quero falar com você. Eu falei: olha, a gente conversa depois, agora o professor está cansado, depois a gente conversa. E fui saindo e deixei o menino ali. É difícil falar sobre essas coisas, eu me emociono muito. E o menininho, eu deixei o menino falando sozinho não, dei atenção para ele, mas saí. Me livrei, né, de uma conversa, de alguma coisa assim. E na sala dos professores já chegou uma mulher na porta e falou: professor Nivaldo tá aí? Lá sou eu. Ela falou: então, meu filho queria conversar com o senhor porque ele tá louco, ele quer lhe dar um violão. Que a minha filha é da minha filha, mas a minha filha foi para um convento, ela não vai mais, ela não quer mais o violão, e ele diz que o seu violão foi roubado e ele quer lhe dar o violão. Eu ganhei dois violões. E eu perdoei da mesma forma o rapaz que acredito que tenha roubado o violão e outras coisas. E me perdoei. Eu sei quem eu sou. Eu hoje tenho a sorte de saber quem eu sou. E eu espero que aquela criança e esse rapaz também já saibam quem eles são. E que isso não os torna ruins, como aqueles R$ 50 subtraídos da minha mãe não me tornaram uma pessoa ruim. Talvez tenha me tornado uma pessoa melhor.